Pode falar. Pode falar. Pode falar. Esse tá aqui atrás. Estamos no nosso quarto vídeo da série, nessa primeira série do A3. E essa temática deste vídeo é a experiência. Depois da humilhação, depois da provação, depois de a gente atravessar tudo isso, vem a experiência, né? E como lidar com tudo isso, né? Eu acabei outro vídeo falando que de repente pode enfrentar outros problemas por aí, né? E menor ou maior escala, isso vai acontecer, né? Então, o que carregar disso tudo para as próximas etapas da nossa vida? A experiência, a Bíblia diz, né, que a tribulação, no final, produz também experiência para nós, né? Então, a experiência que a gente vai levar, ela vai influenciar o resto da nossa vida, né? E uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, que nós vamos ser influenciados coletivamente, mas também individualmente. E que a experiência pessoal que eu tiver, ela vai valer muito para mim, mas talvez muito pouco para as outras pessoas. E isso fala muito do nosso posicionamento em Cristo, né? As experiências de vida que nós temos e como isso afeta a nossa vida. Eu acho que essa própria experiência, mesmo ela afetando muito pouco o coletivo, ela nos lança para o coletivo. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa aprender em todos os momentos em que a gente é provado, humilhado, onde há uma transformação verdadeira e genuína no nosso coração, vinda da parte de Deus, é aprender a se dirigir ao próximo. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim, que se falta pão na minha mesa, eu tenho um problema financeiro. Agora, se falta pão na mesa do meu irmão, eu tenho um problema espiritual. Então, justamente para levar a gente, impulsionar cada um a sair dessa individualidade e buscar realmente se encontrar com o próximo. Mesmo que nós não estamos nesse período de isolamento, mas às vezes nós podemos, com a nossa experiência, ser resposta de oração para outras pessoas. Quando você faz uma chamada de vídeo, quando você faz um aconselhamento, quando você manda um áudio no WhatsApp, quando você participa de campanhas de solidariedade, eu acredito que você está sendo um instrumento de Deus, uma resposta de Deus para o sofrimento de outras pessoas. Uhum. E só consegue ser isso aquele que entendeu que tudo que acontece na sua vida se transformou em experiência para que ele se dirija ao próximo. E também pratica empatia, né? Isso. Porque o que eu vejo nesses dias, não sei se você vê também, mas o que eu vejo nesses dias de opiniões, de propostas, de maneira a desprezar a realidade do outro, é incrível. Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas que não têm filhos, estava comentando com você esses dias, né? Palpitando em como lidar com os filhos nessa quarentena. Rapaz, eu tenho filho, eu sei como é que é isso. Então eu preciso de opinião de alguém que sabe sobre isso. Então ter empatia suficiente e falar assim, a minha realidade, aquilo que eu vivo com meus filhos, a minha condição financeira, a minha estrutura é melhor ou pior, é diferente de outras pessoas que estão vivendo isso. Então a experiência, o que o pastor falou, é minha pessoal, né? E depois, quando a gente juntar tudo isso, muita coisa vai ficar, né? A gente, até como estrutura de igreja, a gente vê que isso vai ficar. Então isso vai trazer para o coletivo. Mas é importante praticar empatia nesse caso, né? O interessante também é que é a humildade. Talvez a humildade, ela caminha junto com a experiência. Porque você pode... A humildade meio que é um caminho para você aprender. É dizer que você não sabe. E você só adquire experiência quando você diz que não sabe. Se você se mostrar versado em todos os assuntos, então você não tem nada para aprender. E é um mal dos tempos de hoje. É verdade. De mídias sociais. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é político, todo mundo é médico, todo mundo é catedrático em direito. É melhor dizer que não sabe, né? É melhor dizer que quer aprender. Quando alguém me faz uma pergunta que eu não sei, eu digo, eu não sei, mas eu vou procurar saber do jeito certo para te ensinar. A experiência nem sempre ela é produtiva, porque às vezes ela é fruto de uma arrogância espiritual. Se você, quando Jesus encontra com Pedro e com os discípulos no mar da Galileia, experiente era Pedro.
e os discípulos que tinham a companhia de pesca. Jesus não sabia pescar. Pedro poderia ter dito: Senhor, eu tenho experiência nisso daqui, o Senhor não sabe de nada. Mas ele pega a experiência que ele tem e coloca sob a autoridade de Cristo. Quando nós pegamos a nossa experiência, mas colocamos debaixo da autoridade de Cristo, então a gente vai viver milagres. Isso é interessante demais, que a nossa experiência, ela não nos torne soberbos espirituais. Eu acho que é interessante a gente até linkar com esse próprio exemplo de Pedro, né, dessa coisa da humildade e do milagre na nossa vida, é que Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu nada. Jesus manda ele jogar novamente a rede, ele joga e encontra ali, parece que Jesus apertou os controles ali do céu e destravou um cardume, um negócio ali diferente. Ele poderia muito bem ser tentado, não sei se foi, mas se eu fosse o pescador, eu teria essa tentação de olhar para aquele milagre e falar: poxa vida, eu com esse cara na minha companhia de pesca, eu vou lucrar muito. Só que Jesus reorganiza, né, os desejos, a vontade de Pedro, e fala assim: a partir de agora você vai ser pescador de homens. Isso que o João falou é interessante demais, Muda porque tudo. a Bíblia diz que Pedro abandonou os 142 grandes peixes, e a Bíblia fala grandes peixes, então tinha pequenos também. E a experiência, a curta experiência, para Pedro foi suficiente, né? Sim. De falar o seguinte: vou largar tudo e vou seguir. Trocar o prazer da realização por caminhar com Cristo. Muito pouca gente consegue fazer isso, porque na verdade a gente quer ter uma igreja grande, gigante. Para a gente ser relevante, a gente acha que a gente tem que ser grande. Jesus e Pedro provam que para ser relevante você só precisa obedecer a Jesus e fazer o que ele manda. E às vezes aquele sonho tão grande que você tinha, quando se realiza, você deixa este lado, entendendo que aquilo não era o mais importante. Você falou da caminhada, né? Muitas vezes o destino, a chegada, não é o objetivo do Senhor, a caminhada que é. Porque você vive milagres durante o caminho. E quando você chega lá, né, a gente brinca até: chega no céu, vou perguntar como é que era isso, como é que era aquilo. No céu você não vai perguntar mais nada, porque você vai ser como Ele é, você vai saber de tudo. Então, essa caminhada acho que é o objetivo do Senhor, né? Essa experiência na caminhada. Isso nos leva a buscar mais o que Ele quer para nós, para que a gente sobreviva, podemos dizer assim, a outras realidades. Eu fico pensando aqui também, lembrei de Noé, né? Experiência de Noé, né? Passar por... Primeiro, Noé se encaixa em todos os pontos que a gente falou nesses vídeos, né? A humilhação anterior, né? E a humilhação da humanidade também, né? E depois a saída, né? A experiência de falar: agora eu tenho essa responsabilidade de repopulacionar a terra, né? E trazer aquilo que Deus quer, a aliança, a nova aliança que Deus tem com o seu povo, né? Eu acho, trabalhando também essa coisa da aliança e do caminho, eu lembro muito da passagem quando Jesus ele anda com os discípulos a caminho de Emaús. Eles têm um caminhar com Jesus, mas sem identificar que é Jesus. E às vezes acontece muito isso na nossa vida, justamente porque a mente daqueles discípulos estava presa à sexta-feira da crucificação. Eles já estavam num outro patamar, eles já estavam no domingo da ressurreição, só que eles não perceberam que Jesus estava na caminhada com eles. Então, acho que é também um exercício entender que a pandemia ou qualquer problema que ele venha na nossa vida, ele já vem dentro do nosso tempo de ressurreição. Nós já vivemos a realidade da ressurreição. Nós não estamos na expectativa de um Messias que encarnará. Nós estamos na expectativa de um Messias que voltará para buscar a igreja. Então é como se a gente estivesse num longo, né, essa trajetória que a gente passa no mundo, com pandemia, sem pandemia, com problema, sem problema, com sofrimento, sem sofrimento, todas elas estão inseridas dentro desse grande domingo da ressurreição. Então Cristo está conosco. Então acho que isso deve trazer ao nosso coração esperança, né? Não se pode falar sobre isso não pode se falar de pandemia, de problema, de sofrimento, sem apontar que a esperança ela é Cristo. Que o nosso maior problema, não sei se vocês vão concordar, mas o nosso maior problema era a inimizade com Deus. Está resolvida. Qualquer outro problema que vier é fichinha. É passageiro. Interessante isso, né? Que leve e momentânea tribulação. Que produz eterno peso de glória.
Não dá para comparar. Não dá. E o interessante de tudo isso que nós falamos aqui nesses 4 períodos, né? Esses 4 episódios que a gente fez, é para a gente chegar no final e entender que essa experiência é que vai fazer diferença na nossa vida. Como que a gente vai lidar com a humilhação, com a provação, e que transformação vai trazer na gente e que a gente vai levar disso, né? Que experiência a gente vai levar. Que a gente possa ter essa experiência do domingo da ressurreição. Ele que está com a em gente. Cristo todas as coisas foram feitas novas. Essa é a viva esperança, é a viva esperança que Pedro fala depois. A viva esperança que não se corrompe com essas coisas do dia a dia, não enferruja, não fica atrasada, ela é atemporal, ela vive em nós. Cristo é a nossa viva esperança. Nós vamos... O A3 é uma ideia de discutir temas, né? Nós não somos os 3, nós somos os primeiros 3, né? Nós teremos outras pessoas, talvez 3 adolescentes, 3 mulheres, 3 médicos, 3 pastores, 3 ateus, por que não? Porque o que a gente quer mesmo é entender esse momento e entender o que é que Deus quer fazer nesse momento. Eu acho que a gente pode terminar com uma pergunta e uma resposta. A gente pode se perguntar: onde está Deus no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse sofrimento? E a gente pode responder para você que Ele está no lugar onde Ele sempre esteve, que é reinando soberanamente sobre todas as coisas. No trono.